Bem, aqui está a referência à localização no comentário do livro Sefer Yetzirah, página 267, onde ele fala sobre os dois extremos do eixo espiritual. Isto fala do coração, que é como um rei na batalha. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, são opostos reais. Como diz, a luz e a escuridão, os dois não podem coexistir. Né? O bem é a humildade de espírito e o mal é a pobreza de espírito. Profundezas de Deus é a humildade de espírito. Profundezas do demônio, do diabo, a pobreza de espírito. Página 266, alguns parágrafos, pouquíssimos parágrafos das páginas 266 e 267 do Sefer Yetzirah. Os diferentes pontos espaciais, assim como passado e futuro, envolvem pontos terminais em seus respectivos contínuos. Estes, entretanto, não representam opostos, mas, na dimensão transcendental, os dois pontos terminais são o bem e o mal, ou seja, a humildade e a pobreza. A humildade do bem e a pobreza do mal, que são diametralmente opostos, já que o coração é o ponto médio entre esses dois opostos. É visto como o lugar da batalha entre o bem e o mal. A batalha entre a humildade de espírito e a pobreza de espírito. A humildade de espírito de Deus e a pobreza de espírito do diabo. Diabo, demônio, mão esquerda de Deus, mão esquerda do universo. O Talmud identifica, então, o coração como o cenário da batalha entre o bem, entre o impulso bom, Yetzer Tov, impulso bom, impulso da humildade, e o impulso mal, o impulso da pobreza, Yetzer Hara. Yetzer Tov, bom, humilde, Yetzer Hara, mal, pobre de espírito, 6.4, página 266. Deus também fez um oposto ao outro. Eclesiastes 7,14. A humildade oposta à pobreza. A pobreza oposta à humildade. A humildade vem da humildade. A pobreza vem da pobreza. A pobreza define a humildade. A humildade define a pobreza. A humildade define a pobreza. E a pobreza define a humildade. A humildade é guardada para os bons. E a pobreza é guardada para os maus. Um oposto ao outro. Isto fala do coração, que é como um rei na batalha. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, são opostos reais, como a luz e a escuridão. Os dois não podem coexistir. Muito bem. Os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, ou seja, a humildade e a pobreza. Mas e os dois extremos do eixo das finanças? Os dois extremos do eixo das finanças, alta renda e baixa renda, ou seja, riqueza ou baixa renda. Os dois extremos do eixo das finanças, que o livro não fala. O bem vem do bem, ou seja, a humildade vem da humildade. A humildade de espírito vem da humildade de espírito de Deus. Como foi analisado previamente em 1.5, o bem, ou seja, a humildade de espírito, é o ponto deste eixo que está mais perto do Deus eterno. O mal, ou seja, a pobreza de espírito, é o lado mais afastado dele, de Deus. Todo o bem vem do lado do bem. Toda a humildade de espírito vem do lado da humildade de espírito, enquanto todo o mal, ou seja, a pobreza de espírito, vem do outro lado. O outro lado, o inferno. O bem define o mal, né?
A humildade de espírito define a pobreza de espírito. O Zohar explica que a luz só pode ser unicamente, O Zohar explica que a luz só pode unicamente ser reconhecida por causa da existência da escuridão. Se não houvesse escuridão, escuridão da pobreza de espírito, a luz da humildade de espírito seria uma parte integral do meio e, como tal, não poderia ser sentida. Assim, por exemplo, o ar não pode ser tido, não pode ser sentido, já que é uma parte integral de nosso meio ambiente normal. E, já que o ar é algo sempre presente, nunca precisamos ter sentidos para detectar sua presença ou ausência, né? Então, os dois extremos do eixo espiritual, o bem e o mal, ou seja, a humildade e a pobreza. E os dois extremos do eixo das finanças, alta renda ou baixa renda. Os 4 lados das duas moedas. Moeda número 1, humildade e pobreza. Moeda número 2, alta renda ou baixa renda. Macro receita ou micro receita. Fortuna ou baixa renda. Moeda número 1, humildade ou pobreza. Moeda número 2, alta renda ou baixa renda. Os dois extremos do eixo das finanças. Os dois extremos do eixo espiritual. Estou sendo repetitivo. Os dois extremos do eixo espiritual. O bem e o mal, ou seja, a humildade de espírito de Deus e a pobreza de espírito do Satã. E os dois extremos do eixo das finanças. A segunda moeda. Alta renda ou baixa renda. O oposto de riqueza é baixa renda. Quem não é rico é porque é de baixa renda. Quem não é humilde é porque é pobre. Deus é humilde, pobre é o diabo. Humilde é Deus. Humilde é Deus. Humilde é Deus. O filho bom e humilde de espírito é a ovelha branca da família. A mentira não tem pernas compridas. A verdade tem pernas compridas. Quem semeia bonança, colhe bonança. Gato que nunca foi escaldado pensa que toda água é fria. Céu e inferno? Humildade ou pobreza? Céu, humildade de espírito. Inferno, pobreza de espírito.